Esse primeiro episódio aqui, nós vamos estar discutindo sobre os pontos críticos na prevenção e controle de coccidiose em matrizes pesadas, né? É, Sendo que a coccidiose é uma doença amplamente distribuída aí, né, no meio avícola e que traz prejuízos enormes aí, né? Para a gente ter uma ideia, a coccidiose traz um impacto econômico da ordem de 14 bilhões de dólares na avicultura mundial, incluindo perdas de desempenho, profilaxias e tratamentos, né? Então, eu sou Dino Garcês, sou consultor técnico em sanidade avícola, né? Atuando aqui principalmente no sul do Brasil. E eu tenho aqui na minha companhia o Luciano Keski, também é médico veterinário, consultor técnico aí em avicultura, e que tem uma vasta experiência aí em produção de matrizes pesadas e que hoje atua como consultor técnico. Então, muito bem-vindo, Luciano. Boa tarde, Dino. Muito obrigado pela oportunidade da gente poder trocar uma ideia sobre esse tema. Muitas vezes passa desapercebido, não damos a importância que ele merece em muitas ocasiões. E te felicito pela tua ideia de criar esse papo avícola. E vamos tentar, junto com você, a gente conversar e esclarecer um pouco melhor essas questões que podemos ajudar na questão dos manejos da coccidiose. Legal, excelente. Então, para ilustrar, a gente vai usar alguns materiais didáticos aí sobre essa problemática. Então, aqui eu trago as principais espécies aí que causam patologias em aves, né? É, Em reprodutoras, nós temos que considerar que são 7 espécies aí presentes, né? Além das 3 que são, digamos assim, muito comuns aí em frango de corte, né? A Emélia cervulina, a máxima e tenela. No caso das reprodutoras, a gente tem que considerar também a brunete, a precox, a mitis e também a Necatrix, né? Eu destaco aqui a Necatrix porque a Necatrix ela tem uma patogenicidade maior e causa lesões, digamos assim, mais profundas ali no epitélio intestinal e por consequência trazem mais prejuízos. Eu tive a oportunidade aí de vivenciar isso a campo aí no ano retrasado, inclusive a gente vai trazer um caso, ilustrar esse caso de campo aqui mais para frente. Outro ponto interessante é que muitas vezes ocorre uma contaminação secundária aí por Clostridium nos casos de coccidiose. Então, a enterite necrótica e a coccidiose elas caminham juntas, digamos assim, né? É quase um mutualismo. Então, é importante observar esse aspecto, até para fazer um diagnóstico diferencial também, né? Falando um pouco da fisiopatologia da coccidiose, né? A gente tem que considerar que as emérias elas têm uma fase ambiental, né? Que a gente observa aqui bem aqui na figura da esquerda, chamada esporogonia, que é onde os oocistos, encontrando condições de temperatura, umidade, né? Eles esporulam, né? E a partir daí passam a ser infectantes, né? Eles também têm uma fase interna, e aqui é importante pontuar que ela é intracelular, né? Então, assim, é fundamental que haja um controle tanto interno na ave, via drogas ou vacinas, como também no ambiente, evitando, digamos assim, né, que haja um excesso de multiplicação desse agente, digamos assim, patogênico. Então, aqui na figura da direita, a gente vê que a transmissão ela é orofecal, né? A partir desses oocistos esporulados aqui, que normalmente estão presentes na cama, eles são ingeridos. Então, uma vez, quando se apresentam em alta concentração e também na sua forma patogênica, virulenta, eles causam danos aí ao epitélio intestinal, a todo o trato digestivo, tanto o intestino delgado como o intestino grosso,
e a partir daí geram então os danos, né? Aí lesões no epitélio, prejudicando tanto a digestão como a absorção, e em muitos casos aí, inclusive podendo levar à mortalidade, dependendo, obviamente, da espécie envolvida, né, da espécie de Eméria. É muito comum a gente verificar quadros, por exemplo, de tenela, né, que causam mortalidade, e também a própria Eméria necatrix aí, em reprodutoras, muitas vezes levam esses quadros de aumento de mortalidade súbita, né? Então, até me recordo de algumas situações que aconteceram no campo, na minha época de extensão rural, Luciano, onde muitas vezes a gente visitava o produtor num dia, estava tudo bem, e no outro dia tinha uma mortalidade de 2, 3%, com um relato de sangue na cama, né? Não sei se tu já vivenciou um caso assim. Sim, muitos, principalmente me chama mais atenção quando você vê em reprodutor, principalmente no macho. É, passa exatamente isso, Dino. Você vai num dia, você encontra algumas lesões que a gente até tenta controlar, achando que é o pico de reprodução das emérias depois da vacina, mas na realidade, no outro dia, já 2, 3 dias depois, já começa uma mortalidade absurdamente alta. E é bem como você comentou, isso também passa, era muito comum de ver isso. Sim, exato. Bom, então aqui, só para elucidar, digamos assim, a dinâmica dessa infecção, né? Eu trago alguns casos de campo que eu vivenciei aí nos últimos 2 anos, né? Casos que ocorreram aí em agroindústrias do oeste do Paraná, em reprodutoras, que eu chamei de coccidiose tardia, né? Por que coccidiose tardia? Porque normalmente a coccidiose ela acontece aí, os casos clínicos aí antes das 10 semanas. Nesses casos, a gente verificava em fase de recria após 10 semanas e inclusive em início de produção, né? Em fase aí de subida para pico. Ocorreu independente de linhagem, tanto em Ross como Kobe. Nesses casos, se utilizava vacina viva atenuada no incubatório, via spray, se utilizava aditivos melhoradores de desempenho na ração de maneira contínua. E os sinais clínicos aqui que eu observei, basicamente apatia, prostração, né, mortalidade, Hum. né, em alguns casos, e sangue nas fezes, né? E, além disso, e foi um quadro bem característico, né, no caso da recria, a piora da uniformidade, esse foi o principal relato, né? E num caso específico, como na avicultura nada acontece sozinho, né? Num caso específico existia a ocorrência simultânea da micotoxina deoxinevanelol, né? Que estava presente no milho e que acabou sendo encontrada na ração. Então a gente sabe, por exemplo, que a DOM tem uma relação direta aí com lesão do epitélio intestinal e abre porta aí para coccidiose, para enterite necrótica, né? Então, isso Sim. posteriormente, a gente chegou a essa conclusão que havia, digamos assim, esse gatilho, né, da DOM envolvida. Bom, então aqui eu trago alguns achados de necrópsia, né, que a gente verificou nesse caso clínico aí que eu comentei, onde na imagem da esquerda fica muito claro as lesões que são denominadas tipo sal e pimenta, né? Então, sal e pimenta porque tem esses pontos esbranquiçados, né, É. mais superficiais e alguns pontos hemorrágicos mais profundos aqui no intestino delgado, que são típicos de Eméria necatrix, né? Em frango, a gente não vai ver esse tipo de lesão, né? Porque Hum. realmente as emérias são muito, a necátrix é muito específica aqui de reprodutoras. E na direita, a gente pode visualizar aqui esse embalonamento do intestino delgado, que é muito típico nos casos de co-ocorrência de Clostridium perfringens, né, que é altamente produtor de gás, né, e que causa enterite necrótica. Então, aqui havia também muita presença além de gás, existia uma hemorragia aqui muito difusa. Bom, então agora a gente passa um pouco a falar das questões de prevenção e controle, né? Luciano, eu gostaria que você discorresse um pouco. Claro, Dino, com o maior prazer, cara. Bom, Dino, existem dois tipos de vacina, né? Existem as vacinas que são feitas com cepas naturais, né? E as que são as cepas precoces,
são selecionados por precocidade, no quarto e no quinto dia aí de vida do ocisto. E essas vacinas podem ser feitas no incubatório, pode ser feita na granja, preferencialmente até o quinto dia. Pode ser feito até. Antigamente se fazia muito na ração, né? Tinha uma vacina que tinha como recomendação ser feita na ração, mas hoje, atualmente, as vacinas a grande maioria, elas são feitas ou no incubatório ou na granja. É importante, Dino, quando aplicada a vacina, os, o- ter muito cuidado em relação à densidade das aves. O problema próximo, por favor, Dino. É muito importante, Dino, nos primeiros momentos depois da aplicação da vacina, você ter o controle da densidade das aves, né? É importante também o manejo da cama, principalmente quando você for fazendo a abertura do cercado, dando espaço para essas aves, e controlar a umidade, né? A cama tem que ficar ao redor de 35% de umidade. A umidade muito, muito baixa dessa cama, vamos ter problemas de baixa esporulação e, consequentemente, não é uma boa atuação da vacina. Então, esses são os cuidados que temos que ter, né, Dino, principalmente nos manejo pós-vacinal. E Luciano, nesse sentido, assim, existe alguma densidade fixa, assim, recomendada para que haja essa reciclagem aí dos ossistas na cama? Dino, existe a densidade que ela é sugerida pelas linhagens, tem uma densidade de alojamento que as empresas as linhagens, desculpa, sempre fazem pensando no bom desempenho do pintinho e, consequentemente, isso ajuda também na proliferação dos ocistos. Os laboratórios de vacina andam junto, se conversam com as linhas genéticas para obedecer essa questão ter um programa de densidade das aves, de abertura de cercado, porque as aves precisam crescer, precisam desenvolver o sistema digestivo, né? Os 3 primeiros dias são muito importantes nesse ponto de vista. O importante também como eu comentei, você dá esse espaço a cada 2, 3 dias. É importante levar a cama utilizada na abertura, a cama que estava no cercado, levar para a abertura do cercado para que esses oocistos fiquem na cama e ajude a proliferação da vacina, a replicação da vacina, desculpa, para que tenha uma boa resposta vacinal. Legal, excelente. Hoje em dia eu vejo que essa questão da semeadura, né, é uma prática que até por conta da questão de falta de mão de obra, né, tem sido deixado um pouco de lado, né, digamos, esse aspecto. Como é que tu vê essa prática, Luciano? Qual que é a tua recomendação a respeito, assim? Eu, eu, Você acha eu, eu abrir acredito. mão, eventualmente? Não, eu não abriria mão, Dino, porque eu vejo, como eu comentei para ti, a gente estava conversando a respeito dos manejos da vacina, né? É muito importante você levar essa cama, porque o pintinho, as reprodutoras em geral, ela tem os primeiros 3 dias são muito impactantes, fortemente no crescimento celular, principalmente do intestino, do sistema digestivo. E você passa todo o desempenho da ave, passa todo o desenvolvimento da ave, passa todo o trabalho que é feito na recria das matrizes, ele é todo dependente de uma boa proteção intestinal. Então, é importante, sim, levar a cama na abertura do cercado para que essas aves mantenham contato com os ocistos, para que essa seja uma boa replicação a nível do intestino, que essas aves não sofram com baixa replicação e não tem esse problema que você relatou no início, bem, bem observado nos teus achados de necrópsia, nos casos que você comentou, que tem baixa, muitas vezes os lotes não conseguem ter uma boa uniformidade,
mesmo você tendo uma suplementação de ração, você fazendo as seleções nas idades recomendadas, você nota que o lote patina, que o lote não ganha peso, que ele sempre tem dificuldade na questão de uniformidade, né, de ganhar peso. E aí fica aquela questão, né, Dino, que você mesmo comentou e observou que tem uma mortalidade alta na entrada de produção, porque nesse momento, por exemplo, que estamos vivendo agora, que estamos em luz crescente, quando você estimula a ave, sai de um escuro, de um sombrite para uma luz natural. Aqui no Rio Grande do Sul você já está dando 14 horas hoje, né? Então se a ave não está bem protegida, por isso eu gosto sempre de reforçar que o sistema digestivo é o ponto número um principal para que a gente consiga ter uma boa reprodutora, um bom reprodutor. Então, se você não tem ele bem desenvolvido, bem protegido, o caso da luz que eu estava comentando agora, você estimula a ave, ela vai iniciar a produção, ela tem acasalamento do macho, tem todo esse estresse do ambiente. Se a ave não está bem protegida com uma coccidiose subclínica, que muitas vezes passa desapercebido, temos alta mortalidade, a incidência de ovo desuniforme, isso vai ocasionar problema para o incubatório e posteriormente para o pessoal do frango de corte, porque vai ser difícil de ter um lote já arrancando uniformemente. E a questão do ovo sujo, como você comentou, mortalidade inicial. Então, é um tema muito importante, Dino, a coccidiose, que hoje muito pouco tem se debatido, muito pouco tem se observado, porque ficamos muito preocupados em produção, 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 muito preocupados em fazer seleções, recuperação das aves, e às vezes estamos brigando com um inimigo oculto que nós, no nosso dia a dia, ele passa desapercebido. É um bom tema esse que você trouxe para conversar. Legal, excelente, Luciano. Assim, só reforçar esse aspecto que tu comentou no início da tua fala, né? Tu falou sobre a questão que o pior cenário é aquele subclínico, né? Que o que a gente visualizava e que bate com o que eu visualizei no campo, onde na recria acontecia muito quadro de desuniformidade, né? Assim, aumento de passagem de ração, né? E também alguns casos de artrite no macho, né? Sendo que, no caso, era por consequência de uma contaminação secundária aí, né? A gente sabe que muitas vezes existe essa via de transmissão do intestino, né? Onde a lesão favorece a translocação de bactérias aí na corrente sanguínea e que acabam causando uma contaminação aí das articulações, né? Então, Dino, um ponto muito importante essa tua observação da artrite. Hoje se fala muito em vírus. É um tema pertinente, é um tema, inclusive, que acredito que é um bom tema para você trazer para os próximos webinários futuros, que realmente é um tema que hoje está na moda, entre aspas, né? E que a gente, na recria, passa muitos problemas, voltando ao tema artrite, né? Porque realmente, o que acontece, Dino? Como você comentou, as aves elas se sustentam, tentam se manter, mas todo o estresse de um 6-1, de um 4-3, são métodos de alimentação para as aves de matrizes, ou toda uma seleção que você faz com 4, 8, 12, 16 semanas, eles geram estresse, né? A seleção é pior ainda, porque você praticamente joga a fêmea para um lado, para o outro, jogando conforme a categoria que ela foi selecionada. E se não tem um bom desenvolvimento intestinal, todo esse estresse, dependendo do grau de proteção que está essa ave desenvolvida, gera com certeza artrite. Muitas vezes a gente pensa que é um problema bacteriano e hoje, como eu te falei, não pode, não necessariamente é só o bacteriano, sim pode ser viral. Então, nós estamos abrindo uma porta para um real vírus, né? excelente. Luciano, gostaria de agradecer aqui a tua presença, né? Foi muito enriquecedora. Esse papo avícola aqui foi curto, mas foi muito produtivo. Espero que a audiência tenha gostado aí desse primeiro episódio. E eu deixo aqui o meu agradecimento, então, de novo a você e a todo o público aqui que nos acompanhou. E eu peço que vocês sigam acompanhando a gente aí no nosso canal. Muito obrigado.
Até a próxima. Até a próxima. Um abraço, Dino. Obrigado, viu, pelo convite.